Olá, gente, esse é o 5º episódio da nossa série Não Desanime. Espero que você esteja ficando animado aí. Chegamos à metade hoje da nossa série, são 10 episódios e eu creio que a gente tem muito mais de 10 razões para mantermos o nosso ânimo, nos mantermos encorajados em Cristo Jesus. Mas nesse capítulo 4 de 2 aos Coríntios eu quero compartilhar essas 10 razões. Hoje a 5ª razão pela qual nós não devemos desanimar, de acordo com o apóstolo Paulo. E hoje a gente vai ler 3 versículos, então vamos lá, de 8 a 10, diz assim: de todos os lados somos pressionados. Eu já vou fazer alguns destaques hoje enquanto eu leio, tá? De todos os lados nós somos pressionados, mas não, tá aí a nossa palavrinha-chave da nossa série, desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Aleluia, glória a Deus. Somos perseguidos. Opa, vamos melhorar isso daqui. Somos perseguidos, mas não abandonados. Ficamos abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Olha só que texto forte esse. O apóstolo Paulo revela que mesmo sendo um servo fiel a Deus, um pregador da palavra, um apóstolo, na verdade até por ser isso, por ser um servo fiel, por ser um líder, por ser um apóstolo, como a gente vem vendo nos textos anteriores, e ele vinha tendo a sua liderança questionada naquele contexto de Corinto, essas coisas, na verdade, direcionavam ele para perseguição, faziam com que ele sofresse todo tipo de pressão. Veja, ele diz, nós somos pressionados, nós ficamos perplexos, nós somos perseguidos e ficamos abatidos. Todas essas coisas, se você reparar, elas são circunstanciais. Ou seja, elas dependem de um contexto adverso. Todos nós provavelmente já passamos por situações em que nós nos vimos pressionados, ou ficamos perplexos, surpresos com uma situação difícil, inesperada. Já fomos de alguma maneira perseguidos por alguém, ou ficamos abatidos. Talvez não na mesma proporção que o apóstolo Paulo enfrentou essas coisas, mas todos nós certamente já passamos por circunstâncias desse tipo. Agora veja a diferença para o outro lado aqui da história, quando Paulo diz o que ele não fica, ele e os seus companheiros. Ele não fica desanimado, embora seja pressionado. Ele não fica desesperado, embora fique perplexo. Ele não se sente abandonado e sabe que não está abandonado, mesmo em tempos de perseguição. E ele não se deixa abater. Aliás, ele embora possa se abater, ficar abatido, ele não se sente, não se vê como alguém destruído. Essas características que Paulo não permite que tomem conta da sua vida, elas não são circunstanciais, mas são definitivas. Percebe? O desânimo é uma situação muito difícil de ser superada, de ser vencida. E aí, quando eu digo definitiva, não significa que não possa ser alterada, mas é um estado que não é tão circunstancial. A pressão ela é circunstancial, mas o desânimo ele toma conta da nossa vida e se torna uma estação, uma fase, um período em que mesmo quando a pressão já não existe mais, a gente tende a continuar desanimado, às vezes sem razão. A perplexidade é circunstancial, a gente é surpreendido por uma má notícia, por exemplo, ou por uma pandemia, ou por uma crise inesperada, mas o desespero ele nos abate de uma maneira muito mais profunda e literalmente nos deixar sem esperança, né? Sem expectativas boas para o futuro. Então é muito mais definitivo do que circunstancial. O abandono é uma situação que vai além da perseguição, porque a perseguição, de novo, é circunstancial, mas às vezes a gente se sente abandonado, mesmo quando não está,
E quando não está sendo perseguido ou quando não está isolado, a gente assume essa postura para a vida. Mesma coisa o abatimento. O abatimento é circunstancial, mas às vezes a gente carrega um fardo muito pesado como se fosse o fim, como se a gente estivesse destruído e já não houvesse esperança. O que Paulo está dizendo é que ele não se deixa dominar por aquilo que é circunstancial. E aí como que ele faz isso? Então ele diz, eu trago no meu corpo, eu e meus companheiros trazemos no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, Paulo assume que essas características circunstanciais fazem parte da jornada e que elas, de alguma maneira, até são positivas no sentido de contribuírem para a morte do eu, para que a gente reconheça que a nossa vida aqui na Terra é difícil e limitada mesmo. Mas o que ele faz? Ele não deixa que essa morte o defina, mas essas características definitivas, elas são enfrentadas e superadas pela vida de Jesus, que faz o quê? Ela traz justamente o ânimo, a esperança, a certeza de que nós nunca estamos sozinhos e de que a vitória final é nossa, nós não seremos destruídos, mas seremos vencedores sobre até mesmo a morte. Então hoje eu quero te encorajar a não desanimar, porque a dor e os problemas e a mesma perseguição na nossa vida, na vida do discípulo de Jesus, elas são circunstanciais, enquanto a vitória é definitiva, o triunfo é definitivo. Então que esse episódio, nosso 5º episódio da série, te encoraje hoje a continuar com os olhos em Cristo Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida.